Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aí em mais uma quarta-feira de estudos. Lembrando aí que já está na tela o nosso WhatsApp, é o meio de comunicação conosco para mandar nomes, para tratamento principalmente. Nossos trabalhos na instituição fisicamente, presencialmente, acontece toda segunda-feira às 20 horas. E aqueles que não puderem comparecer ou que quiserem acompanhar um estudo também mais detalhado, nós estamos aqui toda quarta-feira. Por isso que é importante divulgar não só esse telefone, mas o nosso canal, que é o YouTube, né? Você vai digitar lá GER Sobradinho. Automaticamente vai conectar conosco através desse estudo que toda quarta-feira às 20 horas nós apresentamos aqui. Tá aí o nosso Instagram para que vocês possam estar divulgando também. E é importantíssimo que é a maneira que nós temos de divulgar e ampliar o nosso trabalho. Então, na segunda-feira, o nosso trabalho presencial, aqui mesmo em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3. E na quarta-feira, o nosso estudo aqui. E a partir de abril, nós teremos um novo modelo, que nós vamos trazer esse estudo também na quarta-feira, mas nós vamos trazer em pequenos módulos de pequenos cursos de 2, 3, 4 semanas, dependendo do tema. Mas vai continuar no mesmo canal, no mesmo horário, a fim de que a gente possa estar melhorando, crescendo cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? Para iniciar, nós vamos ler um trecho do Evangelho. Hoje nós escolhemos um tema muito bacana, intitulado Servicinhos. Nós encontramos uma lição de Emmanuel espetacular e que vamos tecer aqui comentários, em torno desse assunto, importantíssimo para a nossa postura, para a nossa vivência diária. Então, Paulo escreve aos Efésios da seguinte maneira, vamos colocar aí para vocês: servicinhos, antes sede uns para com os outros benignos. Antes sede uns para com os outros benignos. Está lá em Éfesos capítulo 4, versículos 32. Convidamos a todos para a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos, o Teu amparo, a Tua proteção divina em torno dos nossos estudos, dos trabalhos que semanalmente apresentamos aqui, e rogando a proteção, Senhor, não só para nós, mas para todos aqueles necessitados, todos os nossos irmãos que têm sofrido provações tão duras no campo material, no campo da alimentação, no campo moral, no campo espiritual. Que todos, encarnados e desencarnados, recebam Tuas bênçãos divinas. E o amor de Mãe Maria Santíssima, a fim de que o Seu amor possa tocar a cada coração. Graças te damos, que assim seja. Muito bem, queridos, nós vamos então
ao nosso estudo. Olha só, por que que nós escolhemos esse tema e o título é Ser Vicinhos? Esses dias estávamos comentando com um grupo de amigos que insistentemente, né, em torno aí dos nossos estudos e baseado nas mensagens espirituais, nós sempre falamos da nossa reforma interior, do nosso programa reencarnatório e que devemos, né, estar caminhando sempre a fim de alcançarmos condições melhores espirituais, de que todos nós temos um programa reencarnatório. Esse programa ele deve ser seguido. Temos falado muito nos nossos estudos anteriores que o nosso programa ele acontece dia a dia. Nós precisamos tê-lo conscientemente nas mãos, né? Lendo ele. Por quê? O nosso programa de todas as pessoas na face da Terra, ela vai acontecendo dia a dia, porque inconscientemente nós sabemos, porque isso está no nosso arquivo mental, todo o conteúdo que a gente precisa, independente, gente, das nossas crenças religiosas. Até aquele que não acredita na vida pós-morte, que se diz ateu, de qualquer religião, todos nós, estamos na mesma situação. A vida dá um jeito de fazer com que tenhamos conhecimento desse programa espiritual. De várias maneiras ocorrem isso. Pelos campos intuitivos, através das lições que nós lemos, que obtemos aí as orientações de conduta na nossa vida diária, através dos sonhos, enfim, existem infinitas maneiras da espiritualidade fazer com que nós, no dia a dia da nossa vida, possamos recordar e somos automaticamente levados a vivenciar esses conteúdos. Nós já falamos aqui, muitas das vezes, de que os nossos programas, eles são infalíveis no acontecimento, naquilo que precisa acontecer. Consequentemente, podemos falhar, podemos errar, mas através do nosso livre-arbítrio. Mas aquilo que a vida programou para nós, ela vai acontecer. Independente se eu quero, se eu não quero, se eu concordo, se eu não concordo, se eu estou revoltado com a vida, se eu não estou, se eu acredito nisso ou naquilo, a vida não vai aliviar o meu programa reencarnatório por motivo nenhum. Todas as provações, todas as expiações, todas as dificuldades que eu preciso passar na vida, elas vão chegar, elas vão acontecer. Então, por que que nós escolhemos esse tema aqui? Porque muitas das vezes, diante desse conteúdo de programa espiritual, nós muitas das vezes queremos nos comparar com os grandes mentores que passaram pela Terra. Quem são os grandes mentores do nosso conhecimento? São aqueles que têm biografias, que têm livros, falando sobre eles, estão nos arquivos históricos. Se nós formos raciocinar, o número de habitantes que existe na Terra, encarnada e desencarnada, é uma infinidade. Os conhecimentos que temos desses grandes mentores que passaram por várias épocas, por vários campos religiosos, se nós formos raciocinar para valer, é uma minoria. São poucos aqueles que têm histórico, que estão descritos nas obras. E nós sabemos, pela bondade divina, Jesus que coordena todo o projeto reencarnatório do nosso planeta, temos certeza, sabemos disso, são muitos os mentores, os espíritos que passaram e que passam pela Terra, que reencarnam. Alguns, esses históricos que temos conhecimento, alguns deles, que deixam exemplos para podermos seguir, e
conhecer pelos escritos, né, deixado pelos historiadores que buscam esses conhecimentos, mas nós sabemos que passam pela Terra uma imensidade de espíritos que não temos conhecimento desses fatos históricos, que não estão registrados em obra nenhuma. Então nós chegamos à conclusão pelos estudos que temos apresentado aqui, por várias obras que a gente vai pesquisando, vai lendo, estudando. Nós sabemos que esses espíritos, muitas das vezes, não se destacam perante a sociedade. Por quê? Porque eles fazem ações igual nós fazemos. Não tem um destaque extraordinário. Exemplo, Alta de Souza, que temos aí um histórico. O Chico Xavier tem um livro chamado Alta de Souza. O início, a introdução do livro é uma biografia completa de Alta de Souza. Uma vida comum. Nós não estamos menosprezando a história, a vivência de ninguém, mas nós queremos mostrar, por exemplo, que Alta de Souza não teve um destaque social volumoso, tão diferente daquilo que nós fazemos. O principal trabalho de Alta de Souza, em termos de realização, foi ensinar a mães pobres, necessitadas, que não sabiam ler. Ela ensinava as primeiras letras. E Alta de Souza desencarnou muito cedo. Não teve tempo, dentro dos nossos pensamentos e de nossos conceitos, e extravasasse uma obra, uma realização de grande vulto. Mas é um espírito de alta envergadura espiritual. Você pega aí Bezerra de Menezes, conhecido de todos nós. Todos conhecem, já ouviram falar de Bezerra de Menezes, tem filme, tem livros imensos aí, vários livros falando sobre o assunto. Quando você destaca algo de Bezerra de Menezes, sem diminuir a grandiosidade desse espírito, o que ele fez diferente em termos de ações diárias do que nós fazemos, ele que foi um médico, do que um médico faz, estudou, teve dificuldade, foi pobre, né? Sabemos pelos históricos aí trazidos pelos grandes biógrafos, mas é um espírito de envergadura espiritual que não temos ideia da sua grandeza. Pega a Eurípides Barçanufo, que trabalhou na área de educação, fez um trabalho de educação em Sacramento de grande envergadura. Mas sabe por quanto tempo? Esse período, como educador que ele foi, 10 anos, em torno de 10 anos. Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, sabe quanto tempo? 10 anos, aproximadamente, arredondando aí para menos ou para a gente poder entender. Então, esses são os que nós conhecemos e tantos outros. Esse é só um exemplo para a gente poder raciocinar. O que nós estamos querendo falar com isso? Que nós reencarnamos com um programa espiritual igual a desses espíritos para realizar tarefas simples, não menos importante, porque quando aprofundamos na grandeza desses espíritos, nós vamos entender o teor vibratório, intencional, o conteúdo mental desses espíritos, que não se compara com o nosso. Não é o tempo de trabalho. Se formos raciocinar pela obra que nós executamos aqui, ligada ao Grupo Espírita Regeneração, que temos uma área de educação, que é o Educandário Eurípides Barçanufo,
A nossa instituição completou agora em janeiro, 14 de janeiro, 40 anos. Se compararmos com o trabalho de Eurípides, foram 10. Quer dizer que nós estamos melhores e superiores e mais evoluídos que Eurípides? Não! Não é o tempo. É a qualidade, é o conteúdo, é a substância interior que envolve o trabalho. Então nós estamos falando isso para que possamos entender que nós também não temos um trabalho volumoso, de grande vulto, que vai se destacar na sociedade para que nos tornemos espíritos mais evoluídos. São serviços simples. Essas são as mensagens que os mentores nos trazem para que façamos o bem ao próximo. E hoje nós vamos rapidamente mostrar uma dessas mensagens extraordinárias que Emmanuel nos traz, intitulada Servicinhos, que muitas das vezes não damos o valor devido. E esses espíritos aqui citados e tantos outros deram valor. Fizeram os servicinhos diário, cotidiano. E foi isso que deu condições para eles darem um salto ou prosseguirem na escalada evolutiva. Vamos raciocinar juntos. A espiritualidade está nos convidando, gente, para serviços simples, do nosso cotidiano, pequenas tarefas, sermos úteis ao nosso próximo de alguma maneira. Esse é o trabalho fundamental, extraordinário, que a espiritualidade espera de nós. Porque se nós formos buscar nesses grandes espíritos, nós não temos tanto histórico assim de volumes de trabalho. Vamos pegar um espírito que a gente conhece, convive, fala sempre. A gente tem uma sensação que está mais próximo de nós devido ao tempo, que foi o Chico Xavier, que desencarnou em 2002. Então, o Chico foi um monstro na área do campo do bem. O benefício que ele trouxe para a sociedade não foi só para o Brasil, a ponto de seus livros estar traduzido para vários países. Chico, temos uma história do Chico, conteúdos do Chico. O Chico hoje ele tem mais de 500 livros listados. As suas biografias têm mais de 250 livros que falam da obra do Chico Xavier. Esse tem conteúdo a ser estudado, falado, pesquisado. Mas por que eu estou citando o Chico? Para mostrar que ele dependia de outros espíritos para que dessem base, condições para que ele executasse o trabalho que ele executou. Que não dispensou, não foi isento os problemas de trabalho material, né, que sustentava ele e a família dele. Ele não foi isento de problemas familiares, que foi imenso. Ele desde cedo cuidou da sua família, porque a sua mãe desencarnou quando ele tinha 5 anos. Seu pai não era presente, embora você nunca vê o Chico falando isso ou falando mal do pai dele, mas quando você estuda os detalhes da vida, o pai era caixeiro viajante, vendia bilhetes de loteria, não foi um pai presente. O Chico que assumiu desde pequeno o trabalho dos seus irmãos, da sua família, enfim. Mas ele teve que ter uma base para começar, para que alguém o sustentasse. Vou citar um, somente um. E o Chico, num determinado tempo, na década de 30, ele foi acolhido por Arthur Joviano, o dono da Fazenda Modelo, no qual depois ele se tornou funcionário público nesta fazenda, no qual, ao cumprir 30 anos de trabalho, ele se aposentou. Ora,
Esse Arthur Joviano era o dono da fazenda, mexia lá com suas terras. Quem foi esse Arthur Joviano? Nós fomos descobrir, você não tem histórico, conteúdo do Arthur Joviano. Lógico que depois do desencarne dele, a editora Vinha de Luz resgatou uma série de mensagens que o Chico realizava na casa dele no culto familiar semanal. Foi aí que nós começamos a descobrir quem era esse Arthur Joviano, que hoje nós sabemos ser o espírito Neio Lúcio. O que é que nós queremos entender com isso? Que esses grandes... Olha quem é Neio Lúcio. E tem obras hoje escritas, né, com esse título, não como Arthur Joviano, mas como Neio Lúcio. Então, os grandes espíritos que passaram pela Terra, a sua maioria, fizeram servicinhos. Não no sentido inferiorizado, não no sentido de que não tem valor nenhum, senão Emmanuel não colocaria essas expressões. E isso é título de Emmanuel. Mas para mostrar que muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos rodeados de grandes mentores e nós não o identificamos, porque eles não têm um trabalho de destaque volumoso, de grande vulto, como aqueles que apoiaram o Chico, como Arthur Joviano, por exemplo. E naturalmente ele tinha lá sua personalidade, um homem naquela época para mexer com funcionário, com terra, com fazenda, com gado. Imagina que o Chico chega a relatar que participou dessas esses coisas agropecuária, né? Esses encontros. Então, porque ele mexia também com isso. Então era um homem que vivia, fazia o que todo agropecuário fazia. E era um grande espírito, reencarnou dentre tantas funções familiares, quando a gente lê os livros lá que a editora Vinha de Luz lançou, Deus Conosco, são livros que o Chico psicografou, várias mensagens, foi feito coletânea, basta pesquisar lá na editora Vinha de Luz. Então, meus irmãos, muitos de nós, né, ao longo da vida, estamos rodeados de grandes mentores e não identificamos, que são pessoas simples, não têm destaque volumoso na vida. Então esse estudo, não só em homenagem a esses espíritos, mas para que nós possamos entender que o que a espiritualidade espera de nós são ações simples, são conteúdos que nós estamos ouvindo, aprendendo, estudando, lendo, e que muitas das vezes não vivenciamos. E são coisas simples, pequenas tarefas, mas que são as tarefas fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então nós vamos aí rapidamente colocar para vocês na tela a mensagem de Emmanuel, no qual ele mostra espetáculo, esse título que ele dá de servicinho. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo. Olha aí, a gente fica esperando oportunidades grandes que apareçam, que têm destaque na mídia, na sociedade. E muitas das vezes, meus irmãos, não é assim. Prossegue Emmanuel. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Olha aí. Além é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Olha só. Vê se não é isso que nós buscamos, muitos, né? Vamos nos incluir, né? Para poder ter um entendimento mais amplo. Muitas das vezes somos nós que buscamos aí pelas redes sociais destaques, aparecimentos aí na mídia, porque achamos que isso é o fundamental para sermos úteis, para fazer valer a nossa encarnação. Olha onde Emmanuel foi buscar isso. Continua ele, a maioria anda esquecida
do valor dos pequenos trabalhos. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos. Que os mentores tiveram essa visão e vivência, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno. Por isso que nós falamos do sorriso, da tristeza. Lembra? Semana passada. E consolador, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura. O silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos. Um livro santificante que se dá com amor. Uma sentença carinhosa. Olha, coisas simples, pequeninas. O transporte de um fardo pequenino, ajudar a carregar um peso daqui para ali. A sugestão do bem, bons conselhos, conversa fraterna. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Os favores gratuitos de alguns vitens. A dádiva espontânea, ainda que humilde. A gentileza natural. Não tem nada de extraordinário, meu irmão, nisso. Pequeninas ações constituem serviço de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Olha que mensagem profunda, importantíssima de Emmanuel. Que importa a cegueira de quem recebe? Porque não devemos dar querendo retribuição, elogios, considerações em torno. Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Olha aí o conteúdo. O que os mentores tinham de diferente? Impulso afetivo de bons corações. Impulso afetivo. As ações e as condutas que eles realizavam eram as mesmas que hoje nós estamos sendo convidados. Pequeninas ações, gestos mínimos. Por isso que esses grandes espíritos conseguiram avançar mais ainda. Não pelo destaque social, que essas histórias foram escritas depois que eles passaram. Os historiadores foram buscar, sabedores de que eram espíritos superiores, espíritos de luz. Muitos desses, pelo menos os que eu citei aqui, vieram escrever através do Chico Xavier. Por isso as biografias, mas que na época não tinha um destaque tão diferenciado assim. Bezerra foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes, mas era um homem comum. Casou 2 vezes, a primeira esposa morreu, desencarnou, teve 2 filhos com ela, casou com a cunhada. Era comum naquela época casar com... Teve vários filhos depois. Um homem comum. Situações familiares comuns. Então esse é o destaque. Pequeninas ações, mas com impulso afetivo dos bons corações. E vai finalizando Emmanuel. Quantas vezes, em outra época, em outro tempo, nós fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, com os ensinamentos divinos, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. A vida tem nos dado grandes oportunidades, muitas das vezes perdemos, ignoramos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo.
não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito agora ou depois. E ele finaliza: ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Pessoal, é quem te rodeia, dia a dia. Qual é o seu contato com aqueles dia a dia, começando principalmente dentro de casa? Não menosprezes os servicinhos úteis. Não menosprezes os servicinhos úteis. Olha só, neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Neles repousa, nos servicinhos úteis, neles repousa o bem-estar do caminho diário em torno de nós, para quantos se congregam na experiência humana. Ah, meus irmãos, está aí. É uma lição que nos cala profundamente, porque nós desprezamos, não damos valor às coisas pequenas. Para finalizar, nós encontramos naquele livro Bem-aventurados os Simples, a lição número 20. Nesse livro, gente, o Valério, que é o espírito, fala assim: comece de casa. O grande benfeitor cristão desencarnado tivera Deus suntuoso. Jornais falaram dele em necrológios brilhantes, deixara somas enormes a diversas instituições de cultura e assistência social. Milhões de cruzeiros na época, né? À casa de fulana, avultada doação ao instituto desse crânio, à beira de túmulo, sentidos discursos foram pronunciados. O herói da beneficência chorava de jubilosa emoção e começava a erguer em direção às alturas, junto de numerosos amigos, quando seu nome foi chamado aflitivamente. Alguém se lembrava dele, em tremenda agonia. Presuroso, tornou a retaguarda para ver quem era que o chamava naquele momento deslumbrante de deslocamento dele às alturas. E viu desapontado a lavadeira que o servira por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Caída num catre, a morrer de fome. Ora, Valério conclui: quantos de nós, né, não damos o devido valor às pequeninas ações que Emmanuel tem nos colocado? E ele conclui assim: analise a beneficência a que você se dedica. Se você não começa de casa, é possível que amanhã, quando se suponha em perfeita vitória, se veja no dever de caminhar para trás, com imensa amargura no seu coração. Então, Valério nos traz essa lição, porque quantos de nós não damos o valor de pequenos serviços dentro de casa? Às vezes você tem uma secretária do lar e acha que é desnecessário fazer pequeninas ações e que muitas das vezes, hoje ou amanhã, vai nos fazer tanta falta. E vamos ter não só olhar para trás por essas ações, como retornar a recomeçar novamente uma nova postura, entendendo que esses servicinhos, ele deve ocorrer, como Emmanuel nos orienta, ao nosso redor.
no nosso dia a dia, na nossa convivência diária, muitas das vezes nós vamos ter que retornar e entender que esses servicinhos é a grandiosidade que nós estamos esperando, é o grande volume que nós estamos almejando, é o vulto amplo de destaque que nós queremos. E muitas das vezes basta o silêncio para que através de nossas ações e de nossa conduta, de nossa postura, possamos almejar e conquistar o nosso programa reencarnatório bem feito, para que ao final da nossa jornada, no retorno ao mundo de origem, possamos chegar vitoriosos, não com destaques sociais, mas o destaque íntimo, o destaque como os grandes espíritos fizeram, né? Aquele destaque de experiências no campo que nós colocamos aqui, que Emmanuel colocou, impulso afetivo dos bons corações. Quem sabe nós vamos nos somar a esse grupo, porque diante da vida, diante de pequenos gestos, grandes gestos, a vida está nos convidando a construirmos esse caminho tão importante para o nosso retorno em condições melhores no mundo espiritual, quando aconteceu o nosso desencarne. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, nos ilumine agora e sempre. Nós convidamos a todos agora a oração em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância e os que já se encontram em nosso caderno de tratamento. Pensemos em Jesus, em Maria, Mãe querida, a fim de que o seu amor, o amor divino, possa nos acobertar a todos, nos dando condições de amparo e de proteção, de que necessitamos tanto para entendermos as dores que carregamos, os sofrimentos no campo da fome, no campo do espírito, no campo material, no campo do espírito, no campo íntimo, no campo moral, e entendermos que eles fazem parte do nosso programa reencarnatório. E pedimos, Senhor, entendimento desses ensinamentos, dessas verdades, a fim de que possamos colocar em prática as lições que temos recebido durante a vida, para melhor ajustar a esse programa espiritual, a esse programa reencarnatório, de maneira edificante, para quando voltarmos ao mundo espiritual, possamos estar em melhores condições do que aqui chegamos. Que a tua luz, que a luz de Mãe Maria Santíssima, nos envolva a todos, hoje. Graças. Muito bem, queridos, nós vamos agora mostrar para vocês o trabalho social que é realizado da cesta básica, os itens que compõem a cesta básica, do nosso enxoval, dos itens que compõem o nosso enxoval e, consequentemente, os dados bancários para que vocês possam estar nos ajudando e divulgando para as outras pessoas. Além dessas duas ações, nós temos aí o nosso trabalho, do nosso nova sede do posto de assistência, no qual nós estamos trabalhando para adequar melhor o nosso trabalho, para receber as crianças e as mães necessitadas e darmos sequência ao nosso trabalho, com o seu auxílio, com a tua contribuição. Sem vocês, nós não conseguimos fazer. Está aí mais uma vez o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, curtam o nosso vídeo, é importantíssimo dar lá o joinha, a fim de que mais visualizações se espalhem e a gente consiga fazer um bom trabalho de divulgação, ampliando esse nosso trabalho, no qual também dependemos de você estar lá clicando, divulgando nas suas redes sociais, a fim de que possamos fazer um bom trabalho em todos os sentidos. Não só o trabalho social, mas os estudos tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Que as bênçãos de Jesus permaneçam conosco durante o restante da nossa semana e até a próxima quarta-feira. Abraço a todos. Tchau.